difícil pregar a palavra? E você pode perguntar, pastor, por que é difícil pregar a palavra nos nossos dias? Porque nós vivemos hoje dias assim, de tanta tecnologia, nós vivemos dias da era da comunicação, e deveria ser muito mais fácil pregar a palavra. Eu quero dizer a você nessa manhã que não é. Sabe por quê? Porque as pessoas, nós estamos vivendo um tempo que Paulo fala a Timóteo, em que as pessoas não ouviriam a sã doutrina, daria comichão no ouvido. Os que as pessoas querem ouvir hoje são palavras para o seu ego. E quão difícil é a gente trazer a mensagem da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus, extrair da Bíblia a mensagem para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, porque o povo tem sido alimentado com ervas daninhas, o povo tem sido alimentado com palavra que não é a palavra de Deus. Ela massageia o ego, ela mexe até com a emoção, mas ela não é a palavra de Deus, e não sendo a palavra de Deus, ela não transforma, não sendo a palavra de Deus, ela não produz vida, porque a palavra do homem, ela cai no chão. A palavra que não volta vazia é a palavra do Deus verdadeiro, é a palavra daquele que é, que era e que há de vir. É esta palavra que é verdade, é esta palavra que é espada. Mas nós temos vivendo tempos onde as pessoas não querem ouvir esta palavra não dá audiência, esta palavra ela não dá ibope, essa palavra ela não agrada, porque a palavra que agrada é a palavra que vem de encontro àquilo que eu quero ouvir, que vai massagear o meu ego. Eu quero dizer a você nessa manhã, que a palavra que nós vamos trazer aqui, é a palavra de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, porque o meu compromisso, há 36 anos de ministério, mas já pregava antes mesmo de ser ordenado pastor, é pregar a palavra de Deus. Paulo diz, prega esta palavra a tempo e a fora de tempo. João, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 3. João 4, vamos ler a partir do verso de número 3. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: E ele, Jesus, deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega à sua cidade de Samaria, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada de Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede,
mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, que não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais adoradores. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem lhe disse: o que tu procuras, ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade, e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Água para uma mulher sedenta. Se você é um assíduo ouvinte da palavra de Deus, se você é um leitor da Escritura Sagrada, você conhece essa narrativa bíblica do Evangelho de João. Você conhece esse episódio da vida de Jesus narrada pelos olhos de João. Você conhece a aplicação dessa história. O texto começa falando que Jesus precisava, ele saiu de onde estava e ele vai para a Galileia. Mas para um caminho mais curto era necessário que Jesus agora passasse por Samaria. E João dá esse detalhe: era necessário passar por Samaria. E nós entendemos aqui que João não está apenas falando de uma distância que era necessário passar por causa de uma distância, mas havia algo mais, que era necessário Jesus passar por Samaria. E por que a ênfase a Samaria? Porque Samaria era uma região não acolhida pelos judeus. Os samaritanos eram judeus que haviam se misturado com não-judeus. Judias que haviam casado com outros povos e daí formaram um novo povo, o povo samaritano, e os judeus não simpatizavam. E até a adoração dos samaritanos era uma adoração diferenciada, num local diferenciado. E os judeus não tinham a simpatia, eles não conviviam com os samaritanos. Mas Jesus resolve passar por Samaria e vai a uma cidade essa que Jacó já tinha passado por ela, cidade essa onde Jacó adquiriu o poço de água para aquele povo. E diz o texto que Jesus estava cansado de sua viagem. E nós aprendemos aqui que Jesus foi 100% Deus, mas 100% homem. Ele sentiu cansaço, ele sentiu todas as necessidades físicas que nós sentimos. E diz a Bíblia que Jesus, cansado, ele assentou-se junto ao poço. Será que ele assentou-se junto ao poço por acaso? Será que ele fez aquela parada por acaso? Jesus, ele é onisciente.
Ele sabe todas as coisas. E ele sabia que naquele momento algo aconteceria. Ele sabia que teria um encontro com aquela mulher. Jesus, ele não perdia a oportunidade. Jesus, ele não perdia a oportunidade. Diz o texto que vindo uma mulher de Samaria para tirar água. Os irmãos lembram que a tarefa de buscar água no poço era uma tarefa das mulheres. Não era uma tarefa dos homens. Eram as mulheres que saíam de casa com o seu cântaro, iam até o poço. Diz os historiadores que esse cântaro deveria pegar aí uns 15 a 18 litros de água. E aquela mulher, então não era um cântaro assim tão pequeno. Aquela mulher estava ali com o seu cântaro para encher. O que seria algo trabalhoso para a sua época. E Jesus vindo, aquela mulher tirar água do poço. Jesus pede a ela água para beber. E meus queridos e amados irmãos, o que causa estranheza naquela mulher é que aquele homem com características de um judeu se dirige a ela, dirige a palavra a ela, e homens não falavam em público com as mulheres, quanto mais um judeu falar com uma samaritana. Isso estranha aquela mulher, mas mesmo assim ela responde, e ela responde com a pergunta: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela estranhou aquele comportamento, ela estranhou aquele homem vir falar com ela. E eu creio, irmãos, aqui é um sentimento meu, pastoral, que naquele momento aquela mulher sentiu que ali diante dela não estava um homem qualquer, que ali diante dela estava alguém diferenciado. Naquele momento ela já sentiu o olhar do Senhor, a voz do Senhor, uma voz que falou a sua alma naquele momento. Aquela mulher parou, ela queria entender tudo aquilo. E Jesus responde a ela: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Interessante, irmãos, é que o texto, Jesus não diz, tu me pedirias e eu te daria água. Mas Jesus usa uma referência a um pronome na terceira pessoa. Ele diz, e ele te daria água. Porque Jesus está falando agora de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, de Ele como Deus. E Ele te daria água viva. Jesus está dizendo agora que Deus é aquele que pode saciar a sede espiritual. E a mulher não entende, no primeiro momento, a fala de Jesus. E ela diz, olha, se o Senhor está me pedindo água, é porque o Senhor não tem como tirar. Não é? Tu não tens como tirar a água. De onde vai vir a água viva? Que água é essa? De onde é essa água? Que poço é esse? Que eu não estou vendo, que eu não conheço. E Jesus lhe diz, olha, qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. E a mulher ainda não entende. A mulher ainda não entende a linguagem espiritual de Jesus. Ela ainda acha que é a água para matar a sede. E ela diz, Senhor, dá dessa água para que eu não precise voltar aqui para tirá-la. E aí Jesus muda a linha do discurso, para que haja entendimento com aquela mulher. E Jesus passa a entrar na alma daquela mulher, no que angustiava aquela mulher, no que era o seu problema de vida. E Jesus diz, olha, vai e chama o teu marido. Eu acho fantástico aqui, que Jesus dá a oportunidade àquela mulher de contar a verdade a ele. E quantas vezes Jesus nos dá a oportunidade de contar a verdade, e às vezes a gente quer mascarar a verdade para Jesus. E aquela mulher sentindo o confronto da palavra, o poder da palavra, ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem, tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. E a mulher, ela reconhece. Agora seus olhos espirituais são abertos.
Agora ela entende que aquele diálogo não é meramente um diálogo humano, mas que há algo divino naquele diálogo, que há algo de Deus naquela fala. E agora aquela mulher diz: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. E ela diz: nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis, vós os judeus diziam, que Jerusalém é o lugar onde o homem deve adorar. E aquela mulher, Jesus diz a ela: crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a tais para adorá-lo. Para quem entendia, para quem achava que o templo é o local, o único local de adoração, está aprendendo agora que a adoração, ela pode ser feita em qualquer lugar. Hoje, nessa manhã, você está aí adorando na sua casa. Hoje a sua casa é o templo. Hoje a sua casa é o local de adoração, porque Jesus hoje habita em você. Ele não habita mais no templo. Ele, lá no Antigo Testamento, Jesus vinha no tabernáculo, lá na época de Moisés. Depois de Davi, Salomão constrói o templo e o Senhor passa a vir no Santo dos Santos. Nós começamos o culto hoje cantando que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora a adoração, ela é estabelecida diretamente de cada pessoa para Deus. A adoração é de ordem pessoal, a adoração é de ordem da própria pessoa para o próprio Deus. É por isso que no mesmo ambiente alguns conseguem adorar e outros não conseguem adorar. É porque a ligação é de espírito para espírito, a ligação é espiritual, a ligação não é formal, a ligação não está na forma, não está, se eu me ajoelho eu adoro, se eu não me ajoelho eu não adoro. A ligação não está na forma, a adoração não está no rito como ela acontece, mas a adoração está no espírito e na sinceridade do coração. Aqueles que se aproximam do Senhor reconhecendo que Ele é o único Deus, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que não há Deus maior, reconhecendo que não há Deus tão grande, reconhecendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. É este reconhecimento, é este controle, saber que Ele tem o controle da vida, o controle do universo, tudo está na palma das suas mãos, sabendo que ao deixarmos esse mundo iremos para Ele. E este reconhecimento, esta ciência nos faz nos curvar diante dEle, nos render a Ele e crer que neste momento Ele recebe a nossa adoração e o nosso louvor. É algo que é fruto da fé, não é o ritual. Durante muito tempo a igreja como um todo viveu um ritual de adoração, mas o que Deus quer não é o ritual, o que Deus quer é o nosso coração pronto para adorá-lo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Jesus procura adoradores. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, e agora veja, na primeira fala da mulher, ela disse: Senhor, eu sei que tu és um profeta. Ela não reconheceu Jesus como o profeta ali, ela reconheceu ele como um profeta. Mas agora, depois desse diálogo, os seus olhos espirituais são abertos, e ela diz: Senhor, eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Se você for olhar na Bíblia, a poucas pessoas Jesus se revela como o Messias, mas a essa mulher agora, Jesus se revela. Ele diz: eu sou o que fala contigo.
eu sou o que fala contigo. Olha, aquela mulher disse, olha, ela mostra que tem conhecimento da história bíblica. Ela mostra que tem conhecimento da história do povo de Israel. Ela diz, olha, eu sei que o Messias virá. E naquele momento ela já sentia que estava diante do Messias. E Jesus, entendendo aquele entendimento dela, diz, eu sou o que fala contigo. E naquele momento, irmãos, aquela mulher é tomada daquele sentimento de adoração, de transformação pelo Senhor. E o texto do verso 28 diz que ela deixa o seu cântaro e foi no caminho da cidade falar de Jesus. Ela é tão tomada que ela abandona aquela buscar água, agora era coisa de menor interesse. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração daquela mulher agora estava cheio do encontro que ela teve com Jesus. Eu queria, caminhando para a conclusão, falar algumas coisas que esse texto me fala, me traz. Primeira coisa é que a pessoa é mais importante do que ela representa. Jesus nos ensina nesse texto que o ser humano, a pessoa, independente de ser homem, mulher, adulto, velho, criança, o que vale é o ser. Jesus podia ter ignorado aquela mulher, porque a sociedade da época ignorava aquela mulher, mas Jesus não a ignorou. Eu digo sempre às mulheres, que se alguém que sempre valorizou a mulher na história, esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Em cada encontro seu com as mulheres, ele valorizava, ele destacava, e ele agora para se preocupar com uma mulher que uma sociedade não se preocupava, que uma sociedade não olhava, que uma sociedade não ligava, mas Jesus agora se volta para uma mulher, para se revelar àquela mulher que ele era o Messias. Jesus, ele não está preocupado com o que a pessoa representa, não está preocupado a que classe a pessoa pertence, mas se é uma pessoa, basta isso. E nós devemos aprender com Jesus, e devemos aprender a olhar o nosso semelhante como uma pessoa. Quem está diante de mim não é o homem, não é a mulher, não é o idoso, não é a criança, não é o católico, não é o evangélico, não é o espírita. Quem está diante de mim não é o bêbado, não é o drogado, não é o adúltero, é uma pessoa que precisa ser alcançada pelo amor de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Jesus Cristo, é levar o amor de Deus ao coração do homem, impactar quando isso acontecer. Quando o homem é impactado por essa mensagem, ele vai deixar o cântaro. Ele vai deixar o cântaro. Não importa qual é o seu cântaro, qual é o cântaro que você leva, não importa qual é a dificuldade, qual é o que tem atrapalhado a sua vida, você vai deixar imediatamente, como aquela mulher deixou. A segunda coisa que esse texto traz para a minha vida é que não importa os seus atos passados, sempre é momento de recomeçar quando você encontra Jesus. Não importa o que você tenha feito, não importa o tipo de vida que aquela mulher levava, agora era a hora dela mudar, dela começar uma nova vida, um novo estilo de vida. Com Jesus é sempre assim. E a terceira coisa é que a adoração na vida é mais importante do que a adoração do local. Não é o local que vai definir a qualidade da adoração. Não é a exuberância da catedral que vai definir a qualidade da adoração. Você pode estar no mais suntuoso templo, você pode estar numa choupana, num casebre, e ali você adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor na condição em que você está. Não precisa estar numa condição diferenciada para adorá-lo. Uma das coisas que a igreja do Senhor precisa entender é isso, que Jesus veio para buscar aqueles que estão necessitados. Ele diz, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. E a última coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que Jesus conseguiu
ouvir a dor daquela mulher quando ninguém mais ouvia. Jesus conseguiu ouvir a dor daquela mulher. Irmãos, às vezes nós precisamos ouvir o que o outro não está dizendo. Ouvir o que o outro está dizendo é fácil, né? E olha que já é uma luta para a gente ouvir o que o outro está dizendo. Imagina ouvir o que o outro não está dizendo, está se negando a dizer, mas está clamando. E aquela mulher estava sedenta por salvação. Aquela mulher estava sedenta por transformação. Quantos estão sedentos por Jesus, só não sabem dizer isso? Quantos estão sedentos por Jesus, mas ainda não entenderam isso? Estão buscando em outras formas de vida saciar essa sede por Deus. Jesus enxergou isso naquela mulher. Ele ouviu o que aquela mulher não estava falando. Nós precisamos ouvir a dor do outro. Muitas vezes a dor está guardada. O outro está clamando no seu jeito de ser. Com o seu jeito de ser, ele está dizendo: eu preciso de Jesus. Não é? Ele está dizendo isso de uma forma que num primeiro momento nós não vamos ouvir. Precisamos exercitar o ouvido espiritual. Precisamos exercitar os olhos da fé para contemplar. E é isso que Jesus faz nesse texto. Ele escuta. Ele escuta a alma daquela mulher. E ele vai de encontro a ela. Algumas perguntas para a gente concluir, para refletirmos. Como você tem tratado aqueles que são chamados os diferentes? Como você tem tratado os diferentes? Aquele que é diferente de você. Como você tem tratado? Aquele que se comporta diferente, aquele que pensa diferente. Como você tem tratado? Os evangelhos nos ensinam a tratar com o amor de Jesus, a buscar aquelas pessoas. Segunda coisa é como você tem tratado os erros dos outros. Às vezes, nós somos muito duros com aqueles que cometem erros. Às vezes, não dando a oportunidade do seu erguimento, de levantar. E às vezes não acreditando mais, dizendo: olha, não acredito mais em você, para mim acabou. Jesus sempre acreditou nas pessoas e deu a segunda oportunidade, a terceira. Estamos preocupados com a adoração formal ou com a adoração verdadeira? Às vezes a gente quer o rito, mesmo sozinhos a gente quer o rito. Às vezes a gente quer orar de uma forma, às vezes a gente fala da reza, mas a nossa oração acaba sendo uma reza, porque ela é algo engessado, quando o que Deus quer ouvir de nós, uma conversa aberta com Ele, o coração aberto. Por último, eu quero perguntar a você: você está ouvindo a dor do outro? Tantas pessoas clamando por esse momento. Eu vou trazer uma canção nesse momento que a gente se prepara para a ceia.